Meu nome é Maria Aparecida Pimentel Arruda e nasci na cidade de Bauru, estado de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1943. Com quase 8 anos de idade, meu pai, farmacêutico, Alexandre Arruda Neto, minha família se mudou para Mandaguaçu, a 15 quilômetros ao lado de Maringá, no norte do Paraná. E foi em Mandaguaçu que eu completei 8 anos, e uma cidade pequena que estava começando. Meu pai, enquanto esperava o prédio da farmácia ser construído, ele ficava em casa e foi ele que me alfabetizou. A cidade não tinha uma escola, que era multisseriada. Então, com 8 anos de idade, eu fui para a escola, mas já lia, já sabia ler. A única coisa que meu pai nos ensinou foi matemática. Mas a leitura, a gente lia muito, em casa lia-se muito, tanto que no segundo ano do primário, eu já tinha lido os 17 livros da coleção infantil de Monteiro Lobato. Então, a primeira coisa que meu pai fez, assim que a gente aprendeu a ler, foi comprar a coleção, e ele tinha um hábito, ele lia um trecho e dizia: agora vocês leem. E assim a gente criou esse hábito de leitura, e sempre de coisas bem críticas do momento. Bom, em Mandaguaçu, a cidade pequena, meu pai farmacêutico, e a gente cresceu no grupo escolar, fazendo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né, que na época era quarto ano. E depois precisava de um ginásio, e a cidade não tinha. Era o primeiro prefeito, a cidade tinha se emancipado, e a primeira prefeitura não tinha ainda, acho que, uma organização, e começou uma escola, um ginásio municipal. A grande dificuldade era que esses professores vinham de Maringá e não tinha como pagar esses professores. A arrecadação da prefeitura ainda, acho que, se organizando, incipiente, e isso era uma grande dificuldade. Então, os pais de alunos do primeiro ano, segundo ano do ginásio, se organizaram, até liderado pela minha mãe, Geni Pimentel Arruda, e meus pais, e a dona Naíra, a dona Doca, e mais as mulheres que tinham os filhos, mulheres mais ativas da cidade. Com a autorização do prefeito, passaram a ir cobrar os impostos na zona rural da cidade. Com esse dinheiro é que pagava-se os professores para não faltar aula no colégio. Até que, né, esse colégio foi passado a estadual. Isso eu já estava no segundo ano, quer dizer, seria hoje a 6ª série. E essa luta toda dos pais, das pessoas do município, foi muito grande. E era uma coisa normal. Então, uma relação muito interessante entre a prefeitura, o prefeito, que foi o doutor Araí Mila Ferreira de Siqueira, foi o primeiro prefeito de Mandaguaçu, que era um engenheiro, né, que daqui de Curitiba, até, acho que, se não me engano, ele faleceu aqui em Curitiba. E assim foi criada a escola estadual, o ginásio estadual de Mandaguaçu. Foi uma luta muito grande, uma dificuldade grande, porque o dia que chovia, não tinha aula, né? Se tivesse chuva 15 dias, nós ficávamos sem aula, porque a estrada era de terra e não tinha como os professores virem. Isso levou algum tempo, até que alguns mudaram para a cidade, tivemos um número bom de professores, e aí a escola teve menos problemas que esse. Então, meu pai, um farmacêutico, uma pessoa que, na verdade, considerado da oposição na cidade, sempre combatendo o que estava errado, o que não era certo. Começamos em 64, ele era um militante do Partido Comunista, que
como se diz, que atuava e tinha seus companheiros, mas no golpe de 64, ele foi avisado pelo Manuel Jacinto Correia que ele deveria sair da cidade, porque a cidade já era o dia 1º de abril, e ia ter uma passeata na cidade, que era a marcha com Deus pela liberdade, pela família, a liberdade. Então, eu estava recém-casada e grávida de 3 meses, e junto com minha mãe, nós tivemos que colocar o pai num Fusca, e à noite sair da cidade com ele sem ser visto, levar para o estado de São Paulo, aonde ele foi para a casa de um tio, e de lá ele ficou uns meses fora. E engraçado que nós tivemos que pegar caminhos diferentes, porque pelo caminho oficial de ao estado de São Paulo era impossível, porque ia passar por algum soldado. E voltamos na mesma noite, porque no outro dia a gente tinha que estar presente sem ninguém perceber que o pai tinha ido embora e a gente não estava. Nesse dia, quando nós voltamos, foi o dia da marcha na cidade de Mandaguaçu. E a farmácia fechou, acho que a cidade fechou, e aquele pessoal, quer dizer, liderado pela Igreja Católica Reacionária, né? E essa marcha aconteceu na cidade, e nós ficamos na frente da farmácia. E as pessoas passavam e a gente escutou vozes: vamos pôr fogo nessa farmácia, vamos acabar com isso. Então houve esse grito no meio da população. E meu irmão, então, mais velho, Odilon, ele ficava ali resistindo e preparado, armado, que se alguém quisesse entrar na farmácia, não é, ou fazer alguma coisa para algum de nós, ele ia defender. E nessa passeata, nessa marcha, aliás, chegou no centro da cidadezinha ali, da cidade, teve algum comício, e ali que desceram o pau no Dr. Moura, que era um vereador, um advogado da cidade, e Salazar Barreiros, que era um professor, e que foram agredidos. Tanto é que Salazar foi levado para a farmácia, sangrando, e meu irmão que foi acudi-lo lá pelos ferimentos que ele teve. Então foi um dia assim, a cidade pequena, mas teve um movimento representativo, que a partir daí ficou assim uma situação chocante, difícil, porque nós fomos também um dos primeiros a morar em Mandaguaçu, todo mundo conhecia a farmácia, ela era bem frequentada, meu pai era aquele farmacêutico antigo, que era médico, era tudo, né, onde não tinha o médico, ele era a primeira pessoa que o pessoal procurava. Enfim, e ele ficou um tempo fora, até que ele recebeu uma intimação para se apresentar na 5ª Região Militar, aqui em Curitiba. Ele estava fora de Mandaguaçu, mas ele foi avisado e ele veio, se apresentou na 5ª Região, respondeu o processo lá e levou um documento dizendo que não tinha nenhuma condenação para ele, ele foi liberado. Mas esse período, aí ele voltou para Mandaguaçu, isso já no final de 64, e em janeiro de 65 minha mãe falece. Foi um período assim difícil, né? Porque ela sentiu muito. Na verdade, o que a cidade fez para uma pessoa, família e tal. Então chegou vezes que eu, minha mãe e minha irmã, andando na rua, eles põem o carro em cima da gente, como se fosse, dá um susto, né? Não acho que até ia acontecer alguma coisa, mas dava um susto. Isso foi deixando, ela já um pouco doente, e acho que agravou, em janeiro ela faleceu. Bom, nós tivemos esse período da ditadura uma grande dificuldade, por exemplo, eu sou professora, e para conseguir aula eu fiz um concurso, então sou professora do estado, aposentada hoje, que concursada, e dava aula extraordinária, porque naquele tempo não existia professores assim formados, não existia faculdade, então você saía da escola normal e na cidade já era convidada a dar aula, então era um período que todos se dedicavam, estudavam
né? E faziam o CADES também, que era um curso que era obrigatório fazer em Londrina, e que com recursos do próprio professor, se você não fosse passar um mês em Londrina fazendo esse CADES, se preparando, você não tinha aula. E para ter aula você tinha que ter a documentação do DOPS, né? Você tinha que ter a atestado do DOPS, isso para qualquer professor, independente da ideologia, você tinha que ter esse documento. Mas para nós, por exemplo, que tinha algum parente, algum envolvimento, alguma ideologia, sempre era mais difícil pegar aula extraordinária. Então sempre você tinha uma aula, 2 aulas, enquanto os outros tinham 10, 15, 20. Mas era uma forma de você permanecer trabalhando, né? E era o jeito, não tinha na verdade outro jeito. E o golpe militar era um período difícil que você tinha que se manter na linha. Então, apesar da gente ser sempre questionando, mas era a dificuldade de conseguir as coisas, então, para trabalhar. Mas afinal, era isso que a gente tinha que fazer, não é? Você não ia, por causa disso, você ia contestar, você ia baixar a cabeça. Então, na verdade, esse período de movimento de 64, a gente foi também professora, além de professora, você participava da sociedade em si. Bom, passado esse período, tive os filhos e tal, e quando foi em 1979, eu me mudei para Maringá. E mudando para Maringá, eu fui dar aula no colégio, onde conheci a Neuza Leitão, que era uma professora, que estava formando uma chapa para participar da Associação dos Professores do Paraná, na 4ª região de Maringá. Mas antes de 79, você está dando um salto bem grande, aí eu quero falar, eu queria que você contasse um pouquinho mais. O seu pai era um militante comunista, a sua família era identificada numa cidade pequena como, né, oposição e, de certa forma, um perigo, né, para os conservadores, para o movimento. Você era casada Isso. Com alguém que também era militante? Fale um pouco desse casamento. Não. Por exemplo, eu era casada, meu marido não era militante, então havia uma certa dificuldade na discussão, porque meu pai morava, assim que minha mãe faleceu, ele foi morar comigo. Então nós, para lermos jornais e discutir, enfim, a situação, era mais eu e meu pai, porque não comungava essas coisas com o meu ex-marido, né? Então, havia uma diferença. E uma grande dificuldade, então, para você participar. Tanto que na greve de 68 eu não participei, na greve de 78 dos professores também. Então, eu como professora, aliás, se sabia, participava como o mais quieto possível, porque eu tinha realmente, não tinha essa liberdade ou filhos pequenos e tal, de você participar mais. Então, por isso que eu falo, 79, então aí que eu fui para Maringá, e os filhos já estavam em colégios e tal, e eu fui, não queria entrar na Associação dos Professores, porque na verdade você já tinha participado de uma série de coisas, e eu estava ali a fim de cuidar da vida, de ter menos participação política. Até por receio de tudo aquilo que vocês sofreram. Isso, de tudo que passou anteriormente, então a gente tinha um certo receio, e depois queria mais tranquilidade, cidade nova e tal. Mas as coisas se atraem, a Neuza trabalhava no mesmo colégio que eu, e ela veio me convidar para fazer parte da chapa. E eu disse, não quero participar, eu mudei para Maringá, minha vida vai ser outra, eu vou ser uma cidadã muito quietinha e tal, né? Mas enfim, aí, não, mas então você vai aceitar ser apenas, então, oradora.
da chapa. Eu falei, tá bom, oradora não tem muito o que fazer, você, né, talvez solicitada em algum momento aí, tal. Então, para não ter muitas confusões até em casa, né, eu aceitei. E assim, a chapa foi em 79, final de 79, em 80, janeiro de 80, fevereiro, teve a primeira reunião da diretoria, e eu, claro, estava lá, em primeira mão, já assistindo a reunião, e havia uma discussão já inicial, anterior a essa chapa, de um descontentamento que havia não só contra a ditadura militar, que era uma coisa que a gente queria, que estava ali para combater, mas, na verdade, a própria direção da Associação de Professores do Paraná, que também não oferecia condições para os professores. Então, já havia ali um grupo de professores antigos que discutiam essa dificuldade, porque não havia trabalho de base, na verdade, com os professores. Então, eles ficavam alheios da situação, só a diretoria e como fazer. Então, a discussão primeira foi isso. E eu ouvi aquela reunião, não falei nada e tal, mas fui para casa já com a cabeça fervendo e não conseguia dormir à noite enquanto eu não sentei e fiz um plano. Na próxima eu levo um plano. Como é que nós vamos chegar nas escolas? Como é que nós vamos dizer aos professores que a associação passa dificuldades e que tem aí alguma coisa que claro, era a época da ditadura, o que a associação era? Nada mais do que uma parte da ditadura, né? E daí eu fiz esse plano e na próxima a reunião que teve eu levei. Esperei, ninguém apresentou algum plano assim, de ação, eu puxei o meu, disse, olha, eu tenho aqui uma ideia, quem sabe vocês aceitam. Então qual era essa ideia? A gente deveria traçar a cidade de Maringá, que na época tinha 36 escolas, e nessas escolas a gente organizar debates. Mas como que vamos? Nessa época ainda os diretores não eram eleitos, eram indicados politicamente e, claro, estavam do lado do Estado, que era uma ditadura, ainda uma ditadura. Então, mas nós temos que chegar lá. E qual era a questão, as palavras, ou então os documentos que nós íamos levar para reforçar a fala? Então, nós escrevemos um documento, o que gostaríamos que fosse a educação, o que o professor precisava, a situação do professor, porque até 64, o professor no estado do Paraná, ele ganhava um salário, por exemplo, o primário, né, ele ganhava até 3 salários mínimos, era o inicial. Quando foi em 68, já baixou para 2,5. E naquela altura, em 80, já era o piso salarial do professor, era 1 salário mínimo. Então a situação, você não tinha 13º, você não tinha nenhuma condição, você não subia de nível, né? Os professores suplementares, seletistas, não tinham nenhum contrato que garantia para ele esse trabalho como um trabalhador em si. Então eles manipulavam e afinal, você para trabalhar e precisava, a maioria dos professores tinha que aceitar aquela situação. Mas as coisas foram crescendo e ficando difícil. Então esse grupo novo da diretoria da PP 4ª Região acabou entrando nessa luta e nós fizemos esse projeto. Vamos dividir a cidade em 36 escolas, em grupos de cidade, e marcar reunião. Era difícil, então como que a gente ia? Como eu, nesse período em Maringá, eu só tinha um período, eu era professora primária, trabalhava só 4 horas, porque eu era professora de primeira série, então eu era professora alfabetizadora. Eu dava aula de manhã, por exemplo, e à tarde eu ia para o sindicato, para a associação, aliás, na época, e saía para as escolas na hora do recreio, onde a gente sabia o horário dos recreios, tinha recreio de manhã, recreio à tarde, recreio à noite, então nós íamos nesse horário.
Então entrava, era professora, entrava na escola, ia até a sala dos professores, rapidamente dava um papel, um documento que a gente levava para eles lerem, falava sobre a intenção e dizia que íamos marcar em sequência, já deixava marcado uma outra reunião naquele horário. E assim a gente foi conquistando as escolas e entrando, levando o documento e falando. Então eram coisas rápidas, mas eram os primeiros momentos. A partir desse, nós começamos a ganhar os diretores também, professores, e marcar grupos de escola em uma escola. Por exemplo, numa região lá do Jardim Alvorada, em Maringá, então tem 4, 5 escolas próximas. Então escolhia uma delas, que o diretor era mais acessível, e dizia, olha, tal hora, 4 da tarde, 5 da tarde, todos vão lá e nós vamos fazer um debate sobre esse assunto da associação e também a situação do professor, como que é, e reivindicação salarial, você tinha que colocar isso também, que era importantíssimo. E assim nós fomos organizando Maringá. E eu e a Denir Peraro, que mais tínhamos tempo, porque eu tinha só meio período de aula e ela era funcionária da associação, a gente ia de ônibus, sabia, então descia naquele ponto, era tal escola de lá e na outra, então uma certa dificuldade, porque a associação não tinha dinheiro, não tinha carro e não tinha nada, então era o seu bolso e era o quê? Ônibus mesmo. E foi assim um trabalho de vários meses, vários. Até que a gente conseguiu trazer, cada escola dessa tirasse um representante. Então, a partir dessas reuniões, eles tiraram um representante que era a ligação com a associação. Essa ligação com a associação, então ficou mais prático. E a gente trazia essas pessoas, representantes, para ficar ligado à associação, então a gente marcava a reunião com eles no sábado, na sexta de tarde, um horário que combinasse, ou à noite, onde a gente ia ampliando a discussão e pegava mais fundo essa discussão dos direitos do trabalhador, qual o papel da educação na sociedade, a importância do professor, né? Quer dizer, a gente dizia que a maior arma contra a ditadura estava dentro da sala de aula, basta você ter claro qual era a política de educação que a gente precisava ter para ser um povo mais esclarecido e na verdade, com clareza dos seus direitos e deveres. E isso avançou. Quando foi em setembro, por aí, a gente teve o primeiro movimento. Em agosto de 1980, em setembro, nós tivemos a primeira greve que levou 22 dias. Você vê, setembro de 80 ainda a ditadura, não? E os professores foram à luta, avançaram, e foi uma história muito bonita, eu acho que os professores registraram nesse estado. Em Maringá foi muito interessante porque a partir que foi liberado, quer dizer, foi detonado uma Assembleia Geral no Estado e saiu a greve, então cada região se organizava. Nós já estávamos há meses preparando para isso. E o dia da greve, que acho que, se não me engano, foi 14 de setembro, não estou muito claro aqui, e os professores, nós convidamos todos os professores para reunir no salão da igreja Nossa Maria Gorete, em Maringá. Então, o maior susto eu levei quando a gente estava lá, foi chegando professor, você não tinha noção quantos vinham, porque final de ditadura, quem vinha, o medo que tinha. Tinha mais de 1.500 professores na sala, naquele salão. E, na verdade, como é que nós vamos organizar isso? A greve estava começando, e como é que eu faço com esse povo aqui? Aí eu tenho que lembrar de um professor de Educação Física da Universidade de Maringá, o Agostinho Guimarães. Ele chegou atrás de mim, assim, vários professores, quer dizer, os professores que eram nossos representantes estavam ali para ajudar, eles estavam, mas e daí? Como é que vai ser? A gente tinha discutido tanto, mas aquele monte de gente ali, você não sabia o que fazer. Aí ele falou, Cidinha, a mesma coisa que você fez na organização da escola, vamos repartir esse povo aqui pelaquela região e cada um vai ter uma função.
organizar a greve. E ele ficou ali, ele pegou um papel e escreveu, e me deu, ficou do meu lado. Eu fiquei meio preocupada, porque nessa altura, quem será esse professor? Eu não conhecia. Aí eu fiquei assim, mas a ideia era boa, né? Deu uma luz ali. E a gente disse, não, então tá bom. O grupo lá do do Jardim Alvorada, ele vai, do Branca, eles se reúnem e vão tratar das finanças das finanças da greve. O outro, não, vocês vão discutir, outro grupo de professores de escolas, reúnem aí, vão ver o que vai, as palestras que deverão ser dadas, arrecadação para a greve, ou então organização do movimento, e vários pontos que a gente listou na hora ali, e ficou aquela formiga, um monte de formiga, pareciam formigas, abelhas, organizando naquele salão, e um tomava a frente, papel na mão, tá. Olha, e fizemos um painel grande, colocando papel, e aí, a hora que vocês terminarem, diga, aí um levantava, não, aqui nós já terminamos, a ideia nossa é essa, aquela, a gente ia pondo e formando um painel enorme, né, de que estava sendo a resolução de cada grupo. E assim foi a organização. Então, sem dinheiro, sem condições, os próprios professores arrecadavam no comércio por eles, vendia bolo, essas coisas, para manter esse movimento, porque tinha época que a Assembleia era em Curitiba, se tinha que vir. Então, como que vem? Tinha que alugar ônibus e tanta coisa e pagar, cada um pagava o seu. A entidade não tinha a verba para isso, mas foi assim. E as grandes, então, nós tivemos o apoio de vários professores da Universidade de Maringá, da UEM, que era a Nadir Cancian, a Lísia Helena Nagel e o professor Sandino Rolf, e mais outros, que no momento eu peço desculpas, mas eu não lembro, que afinal já fazem 30 anos e a gente vai esquecendo um pouco, que eram responsáveis pelas palestras. Então, os professores permaneciam em greve ali. E a adesão foi 100%. 100%. Então, eles vinham porque em tal hora tinha palestra do professor Nadir, por exemplo. Era mulher educação, era a participação da educação e a cultura, o que era educação no golpe de 64, qual era o interesse, e assim foi, vários temas, entendeu, que a gente foi formando a posição política dos professores. Foi a maior greve dos professores na história da categoria? Não, depois em 81 foi mais, foram 27 dias. Então, quer dizer, que eu lembro assim, depois teve mais. Mas em termos de mobilização, me parece que foi uma... Foi Maringá, afinal de contas, ela sobressaiu pela própria organização. Quando a gente tinha assembleias fora para decidir a greve, ou então, a gente foi fazendo contato com outras cidades. Então, se você vê nos documentos, nós temos vários, Toledo, Palmas, o pessoal de Londrina, que era super organizado também, que já vinha de uma história de luta anterior, e que ali a gente foi listando várias cidades e tirando dessas cidades as pessoas que eram oposição à própria direção da PP, da entidade, porque a gente considerava uma associação pelega, né? Eram 3 entidades, afinal, que era a PP, que tinha sede até aqui no edifício ASA, e a PLP, que tinha sede em Londrina, e a PMP também. Quer dizer, a PP dos professores do Paraná, e nós era a PP 4ª Região. E a PLP, que era dos professores licenciados, e a PMP do Magistério. A PLP, ela tinha uma subsede em Maringá. Mas nessa época de 80, eles já estavam entrando em atrito com Dino Zambenedetti, que era o presidente na época. E da PMP, e a PP era o Isaías Ugliari, e o da PMP era Sebastião de Paula Vieira. Eles dominavam, na verdade, não havia o que a gente reclamava, os professores reclamavam, que não tinha uma discussão o que fazer. O fazer já vinha de cima para baixo. Então, as decisões não eram democráticas e a gente queria discutir, porque cada região ou cada professor tinha uma ideia, ele tinha que dizer alguma coisa, né? Então, você só fortalece a luta quando a base
dos professores pudesse opinar e tirar da base aquelas bandeiras de luta. E a PLP em Maringá, ela se pôs contra a entidade, a própria direção, porque eles não eram ouvidos e afinal, eles representavam a ditadura, acho que na verdade, sabe? Então eles abandonaram a PLP, toda a diretoria saiu e passou a trabalhar com a gente da PP 4ª Região, né? E era uma briga interna entre os sindicatos, as associações, que na época não podia se falar em sindicato, associações que dificultavam a luta, porque eles estavam sempre mais a favor de amenizar, a gente se apelegar ou amaciar a luta do que ir em frente para angariar as coisas. Tanto é que em 80, na greve de 80, a gente ganhou algumas coisas, porque era Ney Braga, o governador, e o secretário Edson Machado. E eles eram duros, né? O Ney Braga, então, eram pessoas duras de tratar, mas afinal, recebiam comissão de professores, mas também eram duros naquilo que a gente pedia. Mas o movimento foi muito grande, muito forte. E nós tínhamos apoio das APM, Associação de Pais e Professores e Mestres das Escolas. Nós fomos procurar apoio de toda a sociedade civil organizada. E isso foi saindo, um apoio geral, apoio de estudantes. Então a UPES tinha moção de apoio a nós, professores. E nas greves a gente tinha comissão de pais também e alunos, quer dizer, iam para a rua pais, alunos e tal. Porque a situação não estava boa, o professor ganhava mal, a escola ia mal, então como que você ia ter uma formação, quer dizer, pessoas com condições de tocar esse Brasil e de ser crítico, né? Que aliás continua até hoje bem ruim mesmo, né? Nessa altura do campeonato, os seus temores, né, de uma participação política mais ativa, porque pelo jeito você estava no batalhão de frente ali da organização. Exatamente, estava no batalhão, nessa hora você não tem tempo mais, acabou, fim, você tem que enfrentar. Eu era uma coisa muito intrínseca e o pessoal, inclusive, da associação da PMP, da PP, da PLP, eles iam contra a minha pessoa porque diziam que eu era biônica, né? Porque de oradora eu passei a ser presidente em exercício. Como é que foi esse momento? Então, esse fato foi assim. A Neuza Leitão era presidente, a vice-presidente era a Ivone Machado, depois tinha uma série formava a chapa, e a Neuza teve um problema sério de saúde. E ela teve que se afastar. Aí a associação, isso foi em maio, por aí, junho, se não me engano, de 1980, e a diretoria fez uma reunião para alguém assumir. Normalmente seria vice-presidente assumir a associação até a Neuza poder voltar. Acontece que as pessoas faziam parte da associação, da diretoria, mas todos trabalhavam. Então tinha 40 horas de aula e eles achavam como que eles poderiam dar atenção naquele momento forte dentro do sindicato, da associação. E eu como oradora, inclusive liderando já o trabalho de base, de organização, eles não, esse não quis, o tesoureiro não quis, ninguém quis, nem a vice, então fica você. Mas eu sou oradora, gente, eu não tenho... Não, mas nós vamos fazer uma ata aqui e vamos passar essa deliberação para você. E fizeram uma ata dizendo que eu ia ficar como presidente em exercício até a Neuza voltar. Bom, dado o negócio, eu tinha que tocar. E assim foi. Então, além da ditadura do governo, você ainda teve que enfrentar essas dificuldades internas. Internas. Então, mas aí não tinha como voltar atrás. O trabalho estava feito, estava começado, né? E a gente tinha que ir em frente. Bom, no movimento de greve que foi em setembro e até outubro de 80, teve algumas reivindicações. Na época a gente não tinha nem 13º, né? Mas a gente daí já conseguiu alguns dados de umas promessas do Ney Braga. O que vocês conseguiram efetivamente? Nós conseguimos um abono de 30% que seria dado até o final do ano.
Esse seria também a pessoa passar de nível, né, subir de nível, que seria mais 5% no salário, e mais algumas coisas que estão nos documentos, mas no momento assim, para especificar. Bom, reivindicações eram um monte, mas você tinha que depois deduzir em poucas para poder alcançar. Bom, fez isso. Quando foi em 81, continuamos o trabalho de base, as discussões, porque a greve ia continuar, porque na verdade o governo não cumpriu a promessa, né? Quando foi em agosto de 81, teve o conclate na Praia Grande, em São Paulo, e a gente participou. Quando foi em setembro, aí depois de várias assembleias de professores no estado, foi conclamada a segunda greve, e não era greve, não podia falar greve, era Movimento Justiça e Educação. Esse nome, Movimento Justiça e Educação, foi numa grande discussão, numa assembleia em 80 ainda, aqui em Curitiba, que Wagner D'Angelis, era da Comissão de Justiça e Paz aqui, fez essa proposta, porque como é que você vai sair num movimento de paredista dizer greve na época da ditadura? Então você não podia. Aí surgiu essa ideia, não, então não é greve, é o Movimento Educação e Justiça. E esse Movimento Educação e Justiça foi assim que ele era chamado. E em 81, na segunda greve, foi também um trabalho, muitos professores vieram muito para Curitiba, e teve um fato bem interessante, que nós estávamos organizados em Maringá, e nós tínhamos um grupo de professores de oposição aqui em Curitiba, que aí nós tínhamos vários grupos ligados a nós, né? Curitiba já tinha esse grupo antigo também, que batalhava, do qual a gente aprendeu muito com eles, que era a Aurora Laroca, Eunice Coll, era o Sérgio Farias, era o Romeu Miranda, e mais alguns assim, muitos mais, do qual aqui em Curitiba tinha uma grande dificuldade, porque eles eram um grupo e aqui os professores em gerais ficavam com a direção da PP na época. Em Londrina também tinha um grupo bem fortalecido, que era a Dego, a Jacira Venâncio, era mais outros professores, também um grupo grande de professores que já batalhavam bastante. E a gente vivia ligando um para o outro, as pessoas de outras cidades que eram ligações com a gente, que nós ficamos praticamente um polo, né, de oposição, distribuindo informação, recebendo informação. E a gente recebeu algumas informações de Curitiba que os 3 presidentes iam se encontrar à noite com o secretário Edson Machado na Secretaria de Educação, na véspera de uma grande assembleia que ia ter no Couto Pereira. O Paraná inteiro vinha para cá. Só de Maringá vinha 6 ônibus, 7 ônibus lotados de professores. E assim o Paraná inteiro, porque era uma assembleia importantíssima, era para deflagrar a greve, enfrentar o Ney Braga. E alguém avisou que ia ter essa negociação por baixo do pano à noite na Secretaria de Educação. E nós ficamos desesperados, fazer o quê? Aí tinha uma professora que disse assim, não, eu vou ligar para um deputado, meu amigo, em Curitiba, e ele vai arrumar um avião e você vai lá e vai invadir essa reunião. Eu como? Não, você e mais um grupo. Então, eu lembro que foi aquela confusão e essas professoras ligaram para esse tal deputado, ele emprestou um avião para ir buscar a gente em Maringá e trazer em tempo de pegar essa reunião. Quem era esse deputado? Olha, eu acho que era um deputado de Maringá. Como é que é? Deixa eu ver que eu lembro, eu volto a falar com ele. Então, esse deputado, claro, né, porque nessa hora muitos deputados ficaram do nosso lado, assim como várias pessoas, vereadores. Nós temos um apoio escrito da Câmara Municipal de Maringá, dando apoio ao movimento paredista de Maringá, do Paraná e tal, e vários que existiam. E aí vocês pegaram o avião e vieram para essa reunião? Sim, daí foi eu e mais
a Agostinho Guimarães, mais o Tadeu França, a Defune e mais o Raul Pimenta. Fizemos esse grupo e viemos para Curitiba, chegamos aqui no aeroporto, eu não sei bem porque eu não conhecia Curitiba, mas eu acho que não era devia ser no Bacaxiri. E esse deputado, ele estava nos esperando. E a gente agradeceu, mas eu disse bem na lata para ele, deputado, eu agradeço muito como presidente da associação, mas eu quero deixar bem claro para o senhor que isso não quer dizer que eu vou abrir a assembleia para o senhor falar para os professores, porque o senhor era da Arena, né? E nós não, o senhor é um deputado que apoia o governo de agora, apesar de nos ajudar, mas eu não vou abrir, já vou dizendo de antemão, não vou abrir para o senhor falar na Assembleia nenhuma de professores. Agradeço muito, mas a política partidária não vai entrar lá. Olha, eu falei isso assim para ele. Não, professora, eu não é isso que, não estou pretendendo disso, não, mas eu quero que o senhor não se engane comigo. Falei isso para ele. Eu não estou lembrando o nome, mas já chega. Bom, nós viemos, afinal, e pegamos os três presidentes dentro da Secretaria de Educação, era 11 da noite mais ou menos, eles estavam conversando com o Edson Machado. E nós pegamos um táxi, ou eles nos levaram, o deputado, eu não lembro bem, uma coisa assim que nós chegamos lá. E aí a segurança não queria deixar entrar, imagina, mas alguém segurava a gente naquela hora? Ninguém. Nós entramos na sala de reunião. Eu sei que o secretário, o que é isso? Porque o Edson Machado era meio bravo, assim, e ele, o que estão fazendo aqui? Eu disse, nós viemos aqui, é isso mesmo, e vai vocês, seus pelegos, conversando, tentando amaciar para amanhã acabar a greve. Pois nós vamos levar isso aqui amanhã no movimento. Eu sei que foi um brigueiro ali, e o Edson Machado disse, não é isso, nós estamos só tomando o pé das coisas, porque essa greve tem que acabar, porque os professores estão voltando e tal. Eu sei que ficamos umas horas ali, ele pediu para sentar, nós ficamos, mas afinal, atrapalhamos a conversa, mas eles já tinham, acho que, a gente já sabia o porquê daquilo. Aí viemos para o centro de Curitiba, e não sabíamos onde ficar, que a gente tinha o dinheiro contado. Na hora de sair, cada um deu um pouco de dinheiro para a gente. E nós fomos procurar um hotel para descansar um pouco, já era 1h tanto da manhã, porque 5 horas ia começar a chegar ônibus na frente do Couto Pereira. E nós tínhamos que estar lá para falar, para avisar todas as delegações que fosse firme, porque a ideia que a gente percebeu era desfazer, acabar com o movimento naquele dia. Não é? Aí nós fizemos firmeza, porque eles não davam o microfone para a gente, mas a gente, aquele dia, olha, nós viramos, todos nós da oposição, acho que viramos leão ali, e a gente pegava e falava, sei que conseguimos denunciar a conversa deles na noite anterior com o secretário, e ficou assim, todo o povo então, vamos assombrado. rememorar quem são esses 3 presidentes. Então vamos lá, era o Isaías Ogliari, da PP, era Dino Zambenedetti, da APLP, e Sebastião de Paula Vieira, da APMP. Eram os 3 presidentes. Então, eles ficaram meio perdidos, porque acho que achavam que a gente não tinha coragem, né? Mas é que esse grupo que eu até nominei assim, de oposição, e esses que vieram com a gente, mais os ônibus que chegaram, porque cada um tinha uma liderança, aquilo foi um horror. Foi assim, o Couto Pereira veio abaixo. E foi aprovada a greve. Foi aprovada a greve e a gente saiu naquele movimento dali do Couto Pereira, fazendo uma passeata até o Palácio Iguaçu, que até foi muito bonito, saiu depois no outro dia em todos os jornais, na Folha de São Paulo, os professores entrando e aquela barreira de policiais na frente. Aí chegamos ali esperando, e então estavam os presidentes, aí tinha se formado já uma comissão de negociação. Nós não participávamos, né? Quer dizer, a oposição não tinha espaço ali. E na hora do entra, aquela barreira de soldados, um professor de Maringá me puxou e disse, você vai fazer parte da comissão.
E não deu tempo, e ele me levou e empurrou no meio dos presidentes, mais a Arlete Rosa, que era aqui de Curitiba, e a Arlete era representante dos professores seletistas. E nós duas fomos para a comissão sem ninguém, sem o grupo querer, né? E entramos no Palácio Iguaçu. Entramos no palácio, daí o secretário de Educação, o secretário de Segurança, da época, vários secretários vieram falar com a gente. E eu lembro que o secretário de Segurança, o fato, ele chegou perto de mim, aqui do lado, assim, sentado, ele disse, professora, vamos conversar. Era o coronel Haroldo. Ele disse, vamos conversar, professora, vamos ficar calmos, descer e vamos pedir para os professores voltar que o governador vai acertar tudo. Mas quando a comissão entrou no palácio, então eles não esperavam, que tinha duas abelhudas lá, que era eu e a Arlete, e que escutamos quando o secretário de Educação cobrou dos presidentes. Que isso, nós não combinamos que a guerra ia acabar? E a gente ouviu. Aí pronto. Ah, mas aí eu falei, olha, o secretário, eu nem sabia que era o secretário de Segurança, aliás, não sabia de quem era quem ali. Eu falei, não, secretário, sabe por quê? Nós não temos medo. Porque o senhor viu, ele me chamou e me levou até no vidro da janela para ver, que estava cheio de polícias, né? Eu falei, não, mas essas polícias, o senhor não sabe. Nós conversamos com todos, eles estão tão descontentes quanto nós, porque eles são tão explorados quanto os professores, e eles mostraram um grande interesse de entrar junto. Olha, e eu não sabia que eu estava falando isso para o secretário de Segurança do Estado. Não conhecia ninguém. Eu sei que houve discussão, mas a hora que os presidentes, muito educados, falavam com o secretário, a gente descia a madeira e com a gente ali não teve como. Bom, mas daí desceram, dizendo que tinha promessas e promessas, mas a gente entrava e dizia, não foi bem assim, ó. E falava a nossa parte e dizia, não, olha, não foi assim que foi falado lá, eles queriam que acabasse a greve. Ali ficou, aí os professores saíram e acamparam em frente à prefeitura. Né? Foi em setembro, se viu um frio danado, a gente ali acampado. E nesse acampamento em frente da prefeitura, que durou muito tempo, vários dias, então ia professores. Os professores que vieram, já vieram prontos, já tinha deliberado que ia acampar, vieram já com um saco de dormir, com cobertor, com tudo. E assim que esses professores ficaram 2, 3 dias, já tinha outros ônibus que vinham trazer novos professores e levar os que estavam aqui, fazer a revisão. Isso rolou, teve assembleias e tal, mas o professor não tirava pé. Mas, como a gente conhecia os atuais presidentes das associações, eles marcaram uma assembleia em Ponta Grossa. E Ponta Grossa, infelizmente, o povo é muito bom, mas eles usavam isso. A assembleia em Ponta Grossa sabia que era a derrota do movimento, já era histórico. E eles levaram para um sábado esse movimento para Ponta Grossa. Pronto, aí a gente, bom, agora... E a oposição reuniu os professores e nós passávamos também muito documento dizendo isso aí é para acabar com a greve. E, na verdade, era isso. Então, qual que era a ideia? Todos que estavam de Curitiba acampados traziam para o sábado seus familiares, marido, mulher, que seja, crianças, filhos, parentes, para ficar no acampamento. Durante esses acampamentos em Curitiba, a gente teve muita solidariedade do povo de Curitiba. Assim que a gente acampou, aquele monte de professores no chão, ali a polícia em volta, começou a passar carro de moradores de Curitiba e traziam muita comida e traziam muita garrafa de café, de leite, bolacha, pão, iam trazendo e deixando para a gente. Foi uma solidariedade muito grande. E para que o acampamento não fosse desativado, que era o grande medo da gente, vieram os familiares dos professores de Curitiba ficar no lugar. E muitos professores ficaram, mas as lideranças, os mais lutadores, tinham que encher também a Assembleia de Ponta Grossa de professores para votar
não acabar a greve, né? Porque ainda não tinha nenhum acerto, nós não tínhamos ganho nada. Afinal, a gente foi para Ponta Grossa e deixamos as pessoas ali tudo avisado. Durante a Assembleia em Ponta Grossa, eu não tinha direito ao microfone, o Romeu não tinha, a Aurora não tinha, todos os professores, por exemplo, o Farias não tinha, ninguém. Esses que a gente ia pegar o microfone para dizer, para falar, eles davam um jeito. Aí nós ficamos cerceados e perseguidos dentro da Assembleia para não falar, eles só falavam a turma deles. Aí nós percebemos que isso tinha porquê, e demorava, sabe? Era lenta a Assembleia, demorava até um falar, que aquilo ia assim, sabe? Aí eu percebi, chamei o Romeu, lembro bem, falei, Romeu, vamos um telefone público, fazer uma ligação a cobrar para o Fábio Campana. E dizer para ele, era sábado, avisar a imprensa porque a polícia vai desativar o acampamento. Essa era a nossa suspeita, nada estava escrito, mas pelo andar da carruagem só podia ser isso. E daí o que aconteceu? Eu liguei para o Fábio, acho que era meio-dia por aí, não sei, e falei, ó, Fábio, você é jornalista, dá um jeito. E foi o que salvou o registro do fato. O acampamento foi desfeito, a polícia veio e bateu em professor, levou o professor dentro do camburão, soltou em Curitiba, nas maiores regiões que era povo do interior, não sabia onde é que estava. Juntaram todas as roupas, os cobertores do acampamento, tudo aquilo e levaram embora. O povo foi solto em Curitiba, os professores, sem documentos, sem roupa, se a mala dele, afinal, que ele estava acampado, nada. E afinal, teve um fato parece engraçado, mas muito triste. Tinha a professora Neide, uma professora já aposentada, e que foi lutadora em 68, combatia bem a ditadura militar. Ela tinha, durante a ditadura, no confronto, ela perdeu uma perna. E ela usava a perna de borracha, prótese. Uma prótese. E os policiais foram pegar, ela era mais de idade, ela não queria sair ali, porque o pessoal se agarrou no chão e não queria sair. Os filhos dos professores que estavam ali voavam nos policiais e mordia, sabe? Mordia eles para soltar os outros professores. E eles agarraram a Neide e levaram o camburão. Quando ele agarrou, um policial ficou com a perna dela na mão. E o policial desmaiou. Claro, saiu com a perna. Foi um negócio. Que tinha machucado. Achou que tinha alguma coisa. Quer dizer, os fatos, né? Que acontece e tal, mas foram fatos reais. Bom, desfeito nisso, nós em Ponta Grossa, e até que enrolaram, a Assembleia terminou a greve, não terminou a greve, mas houve, não foi aprovada a término da greve, mas houve esse enrolação e discussão lá, terminou a Assembleia. Nós, por exemplo, no nosso ônibus, que foi a Ponta Grossa daqui, estava quem? Londrina, Maringá e Curitiba. Eram grupos de oposições nesse ônibus. O nosso ônibus foi preso em Ponta Grossa. A Assembleia terminou 2h da tarde e o nosso ônibus só saiu às 6 da tarde de lá. Mas por quê? Nós vimos por quê? Entra no ônibus, eles diziam, policial, tudo em volta. Entra e não sai. Mas eu dizia, policial, o que está acontecendo? Não tenho ordens para falar. E o policial entrou no ônibus e veio com a gente dentro do ônibus. Cada posto policial rodoviário que tem de Ponta Grossa a Curitiba, todos os nossos ônibus foi parado e segurado 1 hora, meia hora, 40 minutos neles. E nós perguntávamos, o que houve? A gente quer parar num lugar, tomar um café, nada. E o policial militar dentro do ônibus. Chegando em Curitiba, eles nos soltaram na rodoviária. Aí o policial disse, desce, vai, cada um pega o ônibus aqui e volta para a tua cidade. É a hora, senão vocês vão ser presos. E nós ali saímos, eu e mais pessoas que não eram de Curitiba, estavam mais perdidos que seguem tiroteio, né? Mas aí o Romeu, a Aurora, o pessoal que nos acompanhava aqui de Curitiba, disse, não, vamos pegar um ônibus e vamos para o acampamento. Porque até aí a gente não sabia que o acampamento tinha sido disperso.
E nós pegamos um ônibus na rodoviária e descemos perto da Assembleia Legislativa. E aquele bandinho, né, grande assim, de professores, que todos juntos, do interior de aqui e tal, descemos. Quando a gente está passando atrás da Assembleia ali, que descemos para pegar, ir para a prefeitura, tudo quieto, assombrado, era mais de 1h da manhã. Olha, foi uma emoção, a gente escutou uma criança gritar, viva os professores! Naquele silêncio, uma voz gritou isso. Uma criança? É a voz de criança, viva os professores! E aí eu falei, nossa, nós vamos chegar lá, então o campamento já era, já foi. E fulano e ciclano, como é que foi? E a gente foi indo e matutando o que tinha acontecido, aí a gente já queria sair brigando, tinha muito soldado por lá, muito, e a gente já queria xingar, brigar. Eu lembro que companheiros mais calmos, né, diziam, não, calma, a gente não pode fazer isso porque vai sobrar pra gente, vamos chegar lá. Chegamos lá, os soldados diziam, não, pode dispersar porque, cadê o acampamento? Não, levaram tudo, a polícia veio e levou todo mundo. Então nós ficamos mais perdidos, sem saber o que tinha acontecido. Aí nós falamos, não, nós vamos pegar o ônibus. E demos uma volta e fomos pegar o ônibus para vir aqui para o edifício Asa. Sei que nós chegamos aqui 1h30, 2 da manhã, aquele buruçu na associação, e estava aqui esperando a gente o advogado Edésio Passos, porque muita gente tinha ido presa, e muita gente que tinha sumido, desaparecido, você não sabia onde que estava, e eles ficaram aqui esperando para ver, né? Então quem lembrava, como a gente era mais visível, né? Esse grupo era mais visível nas assembleias, então os outros, e quantos que a gente, professores de fora e tal, a gente tinha uma preocupação enorme. Aí o Edésio Passos estava aqui esperando, e quando ele nos viu todos aqui, que ele conhecia e tal, que ele ficou mais sossegado, e nós fomos atrás dos demais professores, porque, afinal, você não sabia o que tinha levado. Nesse sentido, começou era uma assembleia permanente aqui no sindicato, e foi tirada uma moção que nós vimos se o acampamento ia continuar ali na catedral. E ele foi transferido para lá. Então, foi um movimento muito forte, mesmo depois disso, os professores acamparam ali em torno da catedral, e esse acampamento durou um tempo, até que foi também, depois de tanta dificuldade, teve assembleia com 27 dias, então um movimento com alguns ganhos, algumas promessas, ele retorna, né? Nisso, voltando a Maringá, eu então, que já vivia brigando com os três presidentes e tal, eu vou à imprensa e então falo publicamente que eles eram pelegos, aí eu disse na imprensa mesmo, pelegos, que eles eram representantes da ditadura e que Sebastião de Paula Vieira, que era da PMP, a qual eu pertencia, ele pertencia à TFP. Sabe, falei isso, eram pessoas ligadas à extrema-direita. E ficou registrado na imprensa, veio a imprensa. Agora eu queria fazer um parênteses também, que durante esse movimento todo, a imprensa de Maringá toda deu grande apoio aos professores. Todos os jornalistas, jornais, foram pessoas muito sérias naquilo que escreviam quanto ao movimento dos professores. Isso a gente não pode esquecer. E na verdade, com isso, o que aconteceu? Né? Porque a gente já vivia brigando, eles na verdade, o que cerceava a gente, tentava e pichava e tomava a voz e não deixava, isso era normal, a gente sabia enfrentar. Mas aí eu vou e falo tudo isso, né? Pronto, aí estava registrado. Aí teve uma acusação contra mim, fui processada, e nesse processo, foi um processo civil, e também no dia 13 de dezembro de 81, exatamente no dia que fazia 13 anos do AI-5, na véspera eu recebi uma convocação lá para comparecer à Assembleia dos Professores em Ponta Grossa, que ia ter uma assembleia que uma das pautas era a minha expulsão da entidade.
Então, quem foi avisado e convocado para a Assembleia? Só aqueles que votavam com os 3 presidentes. Maringá, como uma entidade que, afinal, eles diziam que não reconheciam, porque nós éramos oposição, no fim, fazia oposição. A gente tinha o telefone cortado, nós tínhamos o condomínio sempre pendurado, porque eles não mandavam dinheiro. O que pagava isso? Nós falávamos com os professores, faziam vaquinha e pagavam, para poder ter um telefone ligado, para o condomínio não processar a gente. E tivemos uma funcionária que entrou na justiça, que é uma secretária, porque está atrasado o salário, porque não chegava nada. Então, a gente tinha sérios problemas, né? Enfim, daí eu falei tudo isso, e além do processo civil, foi essa convocação. E a convocação foi assim, de ontem para hoje. Aí nós tivemos que nos organizar para ir, mas como que se ia avisar o nosso grupo, as oposições, os grupos de oposição no Estado para ir a essa Assembleia na véspera? Não tinha condição, eles fizeram certinho, bem no tempo. Então, um grupo de professores de Curitiba que a gente conseguiu contactar de última hora foram a Ponta Grossa. De Maringá, alguns puderam vir, porque também era difícil, né, na época. Tinha um professor, o Eli Diniz, que era advogado também e professor, ele veio junto, porque como advogado e professor filiado à associação, ele também tinha voz na Assembleia. Eu sei mas claro, estava perdida a ação, porque eles propuseram a minha expulsão, porque eu ofendi, eu falei, tudo aquilo, e aí a Assembleia me expulsa. Eu sou expulsa da entidade. Quando foi, aí no outro ano, em janeiro de 1982, tinha a Confederação dos Professores do Brasil, que todo ano fazia um congresso. E esse ano era em Goiás, Goiânia. Como eu estava fora, quer dizer, nunca fui delegada, porque nunca dava certo, né, de ser delegada. E agora expulsa da entidade, então jamais. E como isso te afetou, essa decisão? Afetou que eu ia lutar contra, né? Porque era uma arbitrariedade. Porque veja bem. No fundo, te fortaleceu junto ao movimento. Junto aos professores, junto à luta, quer dizer, você cresceu. E, na verdade, o que era? Um ato como a ditadura faz. Você não está junto comigo, corta a cabeça. Não é isso? Então, o que eles eram? Representando a ditadura, isso a gente punha toda hora. Ou nós organizamos a luta dos professores conforme tem que ser, visando uma educação de fato, e não usando os métodos da ditadura, ou nós não estamos fazendo nada. E com isso, houve uma revolta em Maringá, teve várias cidades, vários lugares que mandaram abaixo-assinado solidarizando comigo, né, a UPS e várias entidades sociais e tal. E com isso nós tínhamos que denunciar onde? Na Confederação dos Professores do Brasil, porque as associações, tanto a APP, a PLP, a PMP, eles eram filiados à Confederação dos Professores do Brasil. Então você tinha essa hierarquia. E como que ia a Goiânia? Sem dinheiro, sem nada. Então eu era caçada, né? Fui caçada na entidade. Eu e mais outra colega, Aracia Adorno Reis, uma professora, disse assim, eu vou com você. Se não pode ninguém mais, nós duas vamos no Congresso de Goiânia, nós não somos delegadas, mas a gente vai participar e vamos denunciar o fato. Com isso, a gente juntou todos os jornais que publicaram o que aconteceu e a história, e na época tinha saído há um tempo em Londrina um jornal alternativo que chamava Fala Paraná. E esse Fala Paraná contava toda a história. Aí nós pedimos para ele mandar um monte daqueles jornais. Nós fomos de ônibus, de Maringá a Goiânia, com o mínimo de dinheiro que alguns professores nos deram, ajudaram, porque a gente não tinha nada mesmo, nem pessoalmente, né? E nós duas a Goiânia. Bom, esse tempo eu era ligada ao PCdoB. Então, nesse inteirinho... Era afiliada? Nesse inteirinho eu comecei a participar do PCdoB, que foi quem me levou para o PCdoB foi o Manuel Jacinto Corrêa.
e ele esteve em Mandaguaçu, no escritório de advocacia do Laércio Sotomayor, que era onde se agregava toda a esquerda de Maringá, e ali ele me conheceu, e aliás, ele conhecia meu pai, porque foram militantes juntos. Então ele conhecia meu pai e já tinha um conhecimento histórico da família, né? E ele acabei então fazendo parte. E indo para Goiânia, a gente tinha então as reuniões de bancada, que a gente chama, né? Então os grupos organizados se reúnem para as posições tomadas na confederação. Como eu não era delegada, qual foi o meu papel? E mais companheiros do PCdoB, que estavam lá, professores, e mais Araci, nós visitamos a semana inteira, nós fomos em todas as bancadas de professores do Brasil que estavam lá. Levamos a denúncia e pedimos apoio. Então, quando houve a assembleia final, que terminava aquele congresso, um dia antes, no dia que ia terminar, nós fomos para o recinto do congresso e fizemos um painel bem grande, colocando lá arbitrariedades com os professores de Maringá. Professor expulsa pela entidade, em letras garrafais. E ali a gente, quer dizer, o nosso trabalho foi um trabalho político, assim, de denúncia. E deixamos esse painel, era um painel da própria confederação. E deixamos ele virado ao contrário. A hora que encheu de gente, que era um ginásio de esporte, que estava todo mundo, nós viramos o painel. Foi um baque no Paraná, o grupo do Paraná foi vaiado. Eu tenho até hoje a assinatura de todos os delegados. Eu lembro que a delegação de São Paulo, da APUESP, que era a maior, tinha 200 delegados. Todos 200 assinaram a meu favor. Então, e aí nós tínhamos que jogar esse processo, porque eles não deixavam na assembleia última do Congresso esse problema chegar. Quando um de nossos elementos, nossos colegas, iam levantar o problema, levantava um do Paraná e tampava com outra ração, sabe? Porque afinal eles eram bons oradores também, né? E até que a Aurora Laroca gritou do meio, ela era delegada. Então gritou Zanetti, que era o presidente da confederação, e o caso da professora Cidinha do Paraná. Quando ele falou isso, foi só ela falar, todo mundo já sabia o que era, aí levantou gente, foi para frente, falou, tem que dar uma solução. Aí puxa de lá, puxa de cá e tal. Aí então abriram um inquérito da confederação, entre os professores, para averiguar, uma comissão que ia a Maringá averiguar o que aconteceu, e no outro congresso ia se resolver, quer dizer, ia ter essa sindicância, uma espécie de sindicância. E nós aceitamos, até ele mandou perguntar ao Zanetti para mim, será que eu aceitava uma sindicância? Eu falei, claro, nós não temos que esconder, queremos uma sindicância na PP 4ª Região de Maringá. Afinal, passou o ano essa sindicância, na final, porque nomearam gente da Bahia, gente do Rio Grande do Sul e tal, e professor tem dinheiro, a confederação dava dinheiro, associações davam dinheiro, não. Então como é que essas pessoas se deslocar para ir fazer uma sindicância, né? Acabou não acontecendo, e a briga nossa, mas eu participei de toda a assembleia, mesmo sendo expulsa, não sendo da entidade, eu ia participar, pegava o microfone e falava. E não tinha o que dissesse não, porque eu não respeitava também, né? Então, a luta foi muito grande. Aí, quando foi, na verdade, no outro ano, em 83, em janeiro, teve o novo congresso da Confederação dos Professores do Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte. Aí, os professores já mais organizados, nós, entre os professores do Paraná, então, entre Umuarama, Londrina e Maringá, as lideranças, nós contratamos um ônibus e os professores que podiam gastar, que tinham dinheiro, porque é cada um dele, né? Fizeram grupos de Umuarama, Londrina e Maringá, lotamos o ônibus e fomos de Maringá a Natal de ônibus para esse congresso. Então, eles foram delegados, a gente se organizou para essas pessoas serem delegadas, menos eu, né? E fomos para esse congresso em Natal. Os professores
que não eram da oposição, tinha ônibus, avião, tinha tudo pago pela entidade. Melhores hotéis, né? E nós fomos de ônibus. Chegando lá, a gente tentou, então tinha que ser votada a questão. Ou fica expulsa ou vai ser reintegrada. E foi um trabalho de novo entre as delegações, a gente tinha mandado o ano inteiro tudo, e documentos e provas e tal. Aí tinha um advogado da PP, das 3 entidades, chama Eliude Borges, José Borges. Ele tinha ido a Brasília pegar um documento, na verdade, uma moção de um juiz desembargador, não sei o quê, impedindo que aquela assembleia, aquele congresso tivesse validade, para impossibilitar a reintegração minha na entidade. Sabe? Era uma coisa terrível. Então, por que a gente sabia tudo isso? Porque a gente ia nas reuniões de bancada do Paraná também. Quando eles percebiam, a gente já estava ali, via tudo. Era assim, os colegas também se infiltraram em tudo, porque a gente tinha que ter a orientação das coisas. E nisso, um fato muito interessante, a hora que ele ia, então, dar por feito ao Congresso, está aberto o Congresso aqui de Natal, Rio Grande do Norte e tal, que se ele não falasse isso, não tinha Congresso. Ele tinha que abrir o Congresso. E nisso eles ficaram enrolando, eu sei que tentaram, puxavam o presidente para lá do Congresso, que era o Zanetti, para lá e para cá, e eu cheguei e falei, Zanetti, você abre esse Congresso, nós vamos perder. Por quê? Eu falei, porque o Eliude José Borges vem vindo, chegou agora aqui em Natal de avião com o oficial de justiça, com o papel na mão para impossibilitar o Congresso. Aí quando nós olhamos, eles iam entrando. Aí cutucamos, todo mundo vai em cima do Zanetti, abra o Congresso, Zanetti. Aí ele foi para o microfone e disse, está aberto, não sei o que, o número do Congresso da Confederação dos Professores do Brasil. Pá! Pronto. Derrubou o cara e pôs em votação durante o trabalho e foi obrigada a me reintegrar na associação de novo. Então fui reintegrada na Associação dos Professores do Paraná, que daí eu acho que já era, não lembro bem, porque daí se fundiu, que a luta nossa não era ter 3 associações, era uma só, como tem hoje, né? A PP, então hoje sindicato, a PP sindicato. Então essa também, porque não tinha por que você ter 3 coisas quando os professores são um só. Então essa foi a questão. Aí você voltou de Natal reintegrada. Aí eles tiveram que reintegrar, me dar carteirinha, tudo mais, fazer ata, etc e tal, para a reintegração porque isso é um ato arbitrário, né? Como é que você pode ser expulsa de um sindicato só porque você é contra a ideia né, que não era... Eu era contra o quê? Contra a ditadura interna e a ditadura externa, né? Na verdade. E quando que a APP se transformou, essas 3 entidades se transformaram numa só? Olha, eu não lembro muito bem a data, sabe? Foi nessa sequência, teve assembleia, foi aprovado. A grande luta também foi para o estatuto que fundia as 3 entidades, ser o estatuto mais democrático, né? Foi também grandes brigas aqui no sindicato, grandes brigas dentro da PP para que isso acontecesse de uma forma mais democrática. Porque, na verdade, eles queriam ficar com trunfos na mão, né? Então, para manipular, na verdade, os professores do Paraná. Bom, aí você voltou para Maringá? Não, então, aí eu ainda morava em Maringá, né? Então, daí voltamos, continuei ali, porque nesse interim todo, a Neuzinha não conseguiu voltar para a direção, porque ela teve recaída, ficou doente mesmo, né? E aí, oficialmente, acabou eu sendo a presidente de exercício, passei, então, com assembleias de professores. Tem um fato tão interessante que não dá para esquecer também. Nós fizemos em Maringá, a gente também fazia, não vamos dizer congresso, porque o congresso seria maior, mas a gente fazia seminários de discussão política da educação. E esse seminário vinha toda a região que pertencia a Maringá, e essa região, ele pertencia a Maringá, e nós fizemos uma no Colégio Santa Cruz. E
E era uma discussão política sobre educação. Sem a gente, sem avisar e sem dizer para a gente, eles, o APP, a PLP, a PMP, organizaram grupos que comungavam com eles e invadiram o nosso seminário sem avisar, para acabar com aquela dona, eles falavam. Assim era a palavra, acabar com aquela dona. E esse seminário era um seminário de discussão política de educação, mas nós soubemos, porque o nosso telefone vivia desligado, porque você não pagava a conta, que era muito alto o gasto, desligava mesmo, né? E até você juntar dinheiro e ligar. Eu lembro que quando nós conseguimos, na véspera desse seminário, cortaram, a gente correu, pagou e até ligar. Quando acabou de ligar, a gente recebeu um telefonema de Londrina, da Lídia, avisando que ela tinha visto, ela foi na PP, em Londrina, e ouviu pessoas de fora chegando que vinha com eles para cá, e ela ouviu que vinham para invadir o nosso seminário. Então, aí ela ligou e avisou. Quando ela avisou, ela falou, bom, agora mudou tudo aqui. E aí a gente vai avisar os professores, era sábado o seminário, ligar para todos que não faltasse, ligar para a região, ligar tudo que não faltasse, viesse preparado, e convocamos também o advogado da associação, que era o Laércio Souto-Maior, o Eli Diniz também, que fosse, porque a coisa você não sabia que ponto ia dar, né? E realmente eles apareceram, quando é de madrugada, nós fomos cedo para o escritório da PP Quarta Região, já tinha gente deles lá embaixo que chegaram de mala, convocado por ele. Foi um brigueiro tremendo, uma discussão tremenda, mas eles foram escorraçados dessa reunião nossa. Porque os professores de Maringá foram e puseram eles para fora. Eles queriam, dentro de Maringá, tentar provar que eu não era oficialmente a presidente do sindicato, que eu era isso, que eu era aquilo e tal, né? Só faltar dizer comunista e uma série de coisas que eles... Por quê? Porque incomodava, né? Então isso antes da minha expulsão, né? Eles tinham várias razões para me expulsar, não é? Então, mas ali eu quero te mostrar a garra dos professores de Maringá. A garra. Então, a luta pela educação em si, na minha família, acho que, né, como professora, porque eu sou professora de educação artística. Então, tanto eu dava aula de primeira série, como também no Instituto de Educação e tal, dava aula de música, dava aula de artes, enfim. Esse fato da gente ser muito ligada, e minha família muito ligada à educação, até num fato que eu devia ter dito antes, a minha mãe teve o nome escolhido para nome do colégio lá em Mandaguaçu. Era ginásio estadual e colocaram o nome dela por uma votação entre pais e professores do colégio. Porque você sabe, quem dá nome é pessoa falecida, já que tem um histórico, né? Então tinha pessoas na cidade, a dona Nair já tinha falecido, a mamãe tinha falecido, e tinha mais outras pessoas, a dona Doca era viva, que tinha que dar o currículo delas para a escola escolher um nome desses que colaborou com a formação das escolas em Mandaguaçu, e que desse o nome ao colégio. E nessa votação de professores e pais e tal na escola foi escolhido da minha mãe. E esse nome da minha mãe, então saiu em diário oficial, então ginásio estadual, Eutália Geni Pimentel Arruda. E estava o pintor pintando na parede do colégio, da escola, o nome da minha mãe. Chegou um professor, que na época era vereador, o professor Manuel, professor Nelo, e chegou para ele e falou assim, você vai ter outro trabalho, daqui uns dias você vai ter que apagar esse nome. E esse pintor é muito conhecido na cidade, era meio vizinho da gente, ele até não deu bola para isso, né? Mas depois aconteceu, dali um tempo apareceu um outro diário oficial, sem ninguém saber, tirando o nome da minha mãe e pondo o nome de Paulo Pimentel. Ficou então o ginásio estadual Paulo Pimentel, a pedido desse vereador e do Túlio Vargas, que era o deputado da região na época.
Aí, quer dizer, tudo isso durante a ditadura, não é? Bem depois de 68, acho que foi isso. Então, nesse caso, aí que o pintor, ele já é falecido, ele chegou e disse, então a gente, acho que comentando, os filhos dele estudavam na escola e viram a troca lá e tal, e ele acho que foi chamado para pintar de novo. Ele falou, então eu sei porque o professor chegou e falou para mim, você está pintando, você vai ter que apagar e pintar outro de novo. Isso, então, esses documentos a gente tem, né, dos diários oficiais, então, e tem essa coisa, quer dizer, são histórias que a gente viveu, né, durante a ditadura também, e a luta dentro do sindicato e tal, é uma coisa bem intensa, né, que levou a nós e a família a passar. Você cumpriu aquele mandato e você foi eleita novamente? Não, de novo? aí porque é o seguinte, como eu fiquei um tempo também, a gente também não defendia ser de novo presidente, né? Então você tinha que achar entre nossos pares uma pessoa que fosse candidata. E daí, na sequência, foi eleito um professor que fazia parte das comissões, o Eudori Valgas. Ele foi o seguinte, né, o presidente, que também liderou greves sequenciais depois de 83, e todo o grupo, era um grupo grande em Maringá. Mas você continuou participando? Sim, continuei participando, né? Tanto que em 82, os professores lá e tal, era um ano de eleição, achavam que eu devia sair candidata a vereadora representando os professores. E então, dentro do MDB na época, acho que ainda era MDB. Você se filiou ao MDB? Sim, porque aí a gente, quer dizer, era o grupo de oposição, né, na época, né? Então, eu saí candidata a vereadora, fiz até um grande número de votos, mas não fui eleita. E aí em 83, com a eleição do Richa, em 82, 83, o secretário da Justiça do Paraná, que foi Horácio Racanello, que foi o candidato que a gente apoiou, o candidato de esquerda em Maringá, que tinha também perdido a eleição, mas foi convidado a ser secretário da Justiça. Ele veio para Curitiba e nesse inteirinho veio um monte de gente e eu fui convidada a fazer parte da Secretaria de Educação. Porque durante também a organização do plano de ação do José Richa, durante a eleição, eu também fiz parte dessa comissão de educação, indo a Londrina e discutindo para fazer o programa de educação do José Richa. E aí eu vim para Curitiba, assim, como uma simples funcionária. Nunca tive cargo em comissão no Estado. Eu vim com o meu padrão de professora e daí aqui eu tive um cargo técnico também. E nessa vinda para Curitiba, eu continuei participando da PP, do sindicato. Eu lembro que nos movimentos que teve durante esse período que a gente estava na secretaria, teve vezes que eu era a única que saía de greve. Então, não importa, mas você vai receber falta, aquela coisa, desconto. O que eu vou fazer? Se vocês não querem ir para a greve, vou eu, né? Então, eu continuava professora, apesar de trabalhar na secretaria, né? Então, até acho que teve uma certa perseguição, cortaram o meu salário, eu fiquei 2 anos na secretaria, achavam que eu trabalhava 4 horas e recebia por 8. Porque o meu cargo técnico era um cargo, tinha que ser 8 horas, e eu desisti, assinei um documento logo no início na secretaria, que tem até hoje, eu tenho cópia, desistindo de 4 horas e metade do salário. Porque eu tinha 4 horas de professora, eu não queria trabalhar à noite, eu queria, então, ser uma professora atuante dentro da Secretaria de Educação, disposta a viajar, porque se você elege um governo e defende, você fez parte daquela pauta de educação, você tem que ajudar. E foi um grande governo na época, porque deu uma remexida, né? Então, foi a época que a gente saía da Secretaria de Educação, um plano muito bom, organizando professores, discutindo a educação, discutindo conteúdos e até formando, ajudando a organizar os próprios alunos, né? Então foi um momento muito importante do qual a gente tinha proposto isso.
E nesse sentido, a gente, dentro da Secretaria, a gente também organizava, tentava pegar as pessoas e discutir. Era na época da Constituinte, a gente fazia grupos de discussão do Constituinte lá, levando várias pessoas para fazer palestra e tal. E daí lá, numa dessa, invocaram comigo e eu tive o salário cortado. Então, a metade do meu salário, isso sem avisar, sem chamar, sem dizer, sem pedir para explicar. Um dia eu recebo o salário, a metade da metade. Por quê? Fui saber, não, porque você está ganhando por 8 e trabalhando 4, cortaram o salário, então metade desse que eu recebia ia para devolver e metade eu recebia. Quer dizer, no fim, eu ficava com 25% do meu salário. Aí entrei na justiça, que o Cláudio Ribeiro foi meu advogado na época, ganhei a causa em 2 anos, eu fiquei 2 anos assim. Em 2 anos, o juiz obrigou a secretaria a voltar o meu salário, porque estava errado. E assim mesmo entrou na justiça para receber o que eu perdi, né? Teve mais isso. E eu ganhei todas as causas, porque na verdade existia esse documento desistindo das 4 horas e tal. Então foi sempre uma luta, né? Mas daí, na sequência aqui, eu participei do Conselho da Condição Feminina, né, na formação do conselho, do PMDB feminino também. Depois fui trabalhar na Secretaria do Trabalho, onde a gente tinha um trabalho muito bonito no Estado, que chamava Brigadas de Trabalho, que era liderado pelo Laer Sotomayor, lá na Secretaria do Trabalho, um movimento que era educação de jovens e adultos, que era formação de mão de obra e documentação, porque se sabia que naquela época, acho que até hoje, tinha muita pessoa no Estado que não tinha uma certidão de nascimento, nem RG, nem nada. Então, esse projeto ele cobria isso e a formação de mão de obra, porque você ia para o interior, tinha o pedreiro, tinha o eletricista e tal, mas eles eram curiosos. E o que esse projeto fazia era levar conhecimento. Então, foi feito convênio com o Senai, com o Senac, com o SESI, sabe? E a gente juntou grupos de professores da Secretaria de Educação dentro da Secretaria do Trabalho e eu liderei a parte pedagógica do projeto Brigada de Trabalho, que era a alfabetização de jovens e adultos no método Paulo Freire. Então, e essa participação, chegamos a 12 municípios, depois cortaram o programa, acabou o programa, era bem na linha do Paulo Freire, onde todos participavam, né? Todas as entidades reunidas numa cidade, entidades sociais, eles sabiam, tinham conhecimento do projeto, e eles indicavam aonde deveria ter uma turma e da onde saiu o professor. E nós aceitávamos isso e orientávamos esse professor, esse coordenador, dentro da linha Paulo Freire, e foi uma beleza. A gente passou, em 2 meses, passava na cidade de volta, tinha mulheres de 60, 70 anos já aprendendo a ler e escrever, sabe? Foi um trabalho muito bonito e com consciência política, né, que é mais importante. Então foi assim um trabalho que depois acabou também. Daí teve um outro importante da participação das mulheres, porque as mulheres estavam se organizando. Sim, você pegou o começo dessa luta. O começo dessa luta. Aí eu estava já no CTPAR, estava no CTPAR, e a professora Gilda Poli, era a secretária da Educação, me mandou um documento do Ministério da Educação que deveríamos organizar os professores no Estado discutindo mulher e constituinte. A educação e a constituinte, na verdade, né? E ela pôs na minha mão, se vira. Ela disse, não, você dá um jeito. Eu dei o jeito, né? Aí fiz um grupo de novo, com aquela turminha, a Aricléia, Matheus, a Aurora Laroca, a Ivone, a Mariazinha, e mais pessoas que a gente sabia, a Neuza também, Neuza Leitão, que daí a gente se encontrou aqui, ela estava trabalhando em Curitiba, formamos um grupo e seguimos o projeto e tínhamos vários textos e partimos para organizar o pessoal dos professores nos vários núcleos de educação. Foi grandes discussões, que cada uma ia para um lado, fazia a discussão, organizava, e depois era bom, porque era oficial, né? Era pela secretaria, então você tinha todos os trâmites, tudo legal para andar, para viajar, para discutir, para organizar, porque era a ordem da secretaria.
Nessa hora da secretaria, então, quando foi o primeiro encontro em Brasília, que foi já o Álvaro Dias já tinha sido eleito e era governador em janeiro, nós estávamos organizados com 2 ônibus de mulheres professoras do Paraná para ir a Brasília. Isso do Brasil inteiro, as mulheres se concentraram para mulher e constituinte. E aí nós fomos com 2 ônibus, organizado todo mundo com papelzinho na mão, tudo preparadinho, chegamos em Brasília, aonde que nos receberam? Nós, mulheres do Paraná e do Brasil. Numa salinha no Congresso Nacional, onde não tinha ninguém, parecia um porão. E, mas nós viemos aqui discutir no Congresso isso aí. Não, era aqui, o Ulisses Guimarães ia atender a gente ali e estava conversado. Eu, nessa hora, meu estômago fez assim, eu não ia levar, passei meses discutindo, e não só eu, tinha mulheres do Amazonas, do Acre, do Norte, do Nordeste, do Sul, tinham andado dias de ônibus, de barco, de tudo, para chegar em Brasília e discutir os direitos da mulher, para fazer parte da Constituinte, e eles puseram a gente num porãozinho lá. Ah, mas quando eu vi aquilo, via o grupo de São Paulo organizado, que eram pessoas fortes também, tudo meio chateado, falei, não. Peguei o microfone que estava ali e falei, gente, o povo de Maringá, todos os professores de Maringá estão voltando, mas primeiro nós vamos para o centro, chamar a imprensa e dizer que nós não fomos respeitadas aqui no Congresso Nacional, que nós não passamos o ano inteiro discutindo porque nós somos a favor da Constituinte, queremos participar, e então isso aqui não dá. Ou nós vamos entrar nesse Congresso aqui, deu no que deu. Bastou. Foi um palito de fósforo aceso num rastilho de pólvora. Não precisei falar mais nada. A mulherada organizada, mulheres fortes do Brasil inteiro, foi... Politizadas, inclusive. Politizadas, mulheres de todo o Brasil, foi um horror. Eu só saí do microfone e deixei o negócio. Aí fomos entrando por dentro do Congresso, foi. E aí teve até um senador, que é o Carneiro, que é aquele que defendeu o divórcio. Eu lembro que ele velhinho veio falar comigo, professora, a senhora vai lá, calma essas mulheres, por favor, não pode ser assim, tem que entender, as coisas têm que ser aqui. Eu falei, senador, o senhor me desculpa, mas agora não dei mais o que fazer. Aí foi aquela mulherada toda lá para cima, para entrar no Congresso, não tinha que segurar, se o Ulisses Guimarães veio falar, daí apareceram as deputadas, tal, porque até essa hora só as militantes mesmo que estavam ali. Aí, não, então tá bom, o Ulisses Guimarães, não, então vão entrar. Foi a primeira vez na história que as mulheres assumiram o Congresso Nacional, na mesa, em todos os lugares. E se você for ver nos jornais, está escrito, no outro dia estava listado, as mulheres tomaram o Congresso Nacional. E ali foi feita toda a Assembleia de Mulheres. Aí depois estavam procurando a mulher de vermelho, que era eu, estava com um traje vermelho, até hoje não acharam. Mas... sabe, aí o pessoal do professorado do Paraná voltaram satisfeitos, contentes, porque eles tinham marcado. Não era eu que marquei, eu apenas fui uma voz. Porque se não fosse eles junto ali, a discussão, e esse grupo de professores do interior todo, que vieram também de longe para chegar em Curitiba, pegar o ônibus e a Brasília, 25 horas de ônibus. Então, veja bem, aí eles voltaram satisfeitos, felizes, porque tinham marcado um ponto importante na luta das mulheres pela Constituinte, sabe? Então foi assim muito interessante e a participação da luta e a gente continua aí, tem mais... Eu queria falar do evento, né, com o governador Álvaro Dias, no Palácio do Açúcar. É verdade. Em agosto de... Acho que foi 83, né? Eu não... Porque, foi sim, porque ele foi eleito. 82, não. 83 foi o Richa. Foi o Richa. Não, então 88. Foi a sequência. 88, exatamente. Então vamos retomar aqui, tá. Atenção edição, vamos retomar a pergunta. Eu gostaria que você falasse agora como é que foi aquele evento, em agosto de 88, quando... do então governador Álvaro Dias e os professores. Tá, então, aquele foi houve uma assembleia também, porque, veja bem, como a gente, não podemos esquecer também que as greves até o governo Richa,
a gente, assim que o Richa entrou, a gente teve muitas coisas nós conseguimos, até o salário foi para 2,5, o salário... Havia um diálogo entre a categoria e o governo? Havia. Então, a Secretaria de Educação funcionando numa forma para os professores, porque isso aconteceu, mas com a entrada do governador Álvaro Dias e mais as dificuldades que vão se acumulando também, houve essa greve de 88. E a partir da Assembleia instaurada a greve, claro, a passeata grande que vem ao Palácio Iguaçu. E nessa passeata ia acampar também. Quer dizer, você quase que revivendo as estratégias daquela Exatamente. greve Aí dos o 80. sindicato já também... Quem estava na direção da Aí PP? na direção do sindicato já era a turma da gente, já tínhamos ganho a eleição da PP, entendeu? Então eu não fazia parte da direção, era apenas um professor que... nem do governo? Não, eu trabalhava na Secretaria de Educação. Você trabalhava? Trabalhava, mas eu participava. Então a gente estava junto e vinha e fazia parte. Você continuou no governo? Continuei, sim. E nesse caso, quando a gente estava em frente ao palácio... Você estava lá? Estava lá. E os professores e aqueles movimentos e todo mundo gritando e querendo falar com o governador, e o processo normal de uma greve. Tá, é o mesmo momento, né? É a Assembleia, a passeata que Exatamente, chega... e vai em direção ao governo. A mesma estratégia de acampar, pressionar e montar a comissão para ir falar com o governador. Exatamente. Nisso a gente viu a cavalaria. A diferença é a cavalaria. A cavalaria veio em cima dos professores. Agora você veja bem, o professorado fazia um movimento tranquilo. Ninguém estava ali para agredir nem para fazer nada. Mas esse pessoal de cavalaria veio em cima. E dizem, né, como sempre, um professor insultou. Pode até ter acontecido o professor falado alguma coisa para um policial, porque você está naquela intensidade, qualquer olho torto da polícia, você, né? E ali o pau comeu mesmo, e a cavalaria veio em cima de professores, de mulher, de criança que estava lá, da gente. Ali nessa hora você esquece, você pensou você assim, vendo os cavalos em cima de você. Foi terrível, porque nunca tinha acontecido cavalaria em cima dos professores. E com cacetete, tanto é que se olhar na imprensa toda você vê, o professorado apanhou mesmo, sabe? Então, apanhou, teve outros movimentos, por exemplo, invadiu a Assembleia Legislativa, o professorado ficou lá dentro dias e dias. Eu, nessa época, então, não estava na frente nem ficar, porque eu tinha, acho que o Theo tinha um filho pequeno aqui. Então, eu já estava com criança pequena no colo, que não fazia essa participação de dormir na Assembleia, ou então, por exemplo, ficar acampado. Eu lembro que meu filho andava de triciclo nos acampamentos do professor, né, que a gente ia passar o dia, ele ia também. Então, nesse caso, foi terrível, essa de agosto de 88, 30 de agosto, tanto é que é sempre lembrado, né? Assim como a gente não pode esquecer o golpe de 64, você tem que ir atrás e denunciar isso, você também tem que falar, porque o descaso contra o professor e a educação é histórico. Não é? Isso é histórico, é uma coisa assim, tanto é que você vê, hoje ainda, a educação, o professorado ainda não é respeitado. Né? Hoje a educação, cada dia, parece que com mais dificuldades, porque os professores são desmotivados e não tem respeito, não é respeitado, e hoje não dão condições do professor trabalhar na escola e sair satisfeito. Então o prejuízo é esse, é uma juventude que está aí, que não tem a consciência política, né? E não sei como vai ser esse país com pessoas novas que vão ter que liderar movimentos e tal, sem consciência política. Isso não, porque a maior arma do professor está dentro da sala de aula. Então você tem que ser um bom professor. Você ganha pouco, mas dentro não tem isso. Então eu dizia para os professores, dentro da sala, mesmo com um salário mínimo, nós temos que ser o melhor. Agora, saia daqui, pega a bandeira, vai para o sindicato. Na rua, nós vamos brigar. Mas aqui, o aluno ele não tem culpa, e nós temos que pensar que um dia você pode encontrar um aluno desse seu, como seu médico, ou um vereador, um político, ou seu dentista, seja o que for. Uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem.
entendeu? Então, esse eu acho que ainda, porque é o papel nosso, né, de professores. Isso nunca, e você, professor, fale com os alunos na sala, né? Tem que falar, explicar, o momento é esse. E através da linha política, da consciência política, você vai ser um grande cidadão, né? Vai saber o que você quer para a tua nação e para você. Eu penso isso, sabe? Hoje você faz o que esse dia? Hoje eu sou professora aposentada, né? E depois que eu me aposentei mesmo, em 95, eu fui estudar e estudei a medicina chinesa e fui entender um pouquinho, então passei a ser terapeuta, tive consultório até o ano passado e sou professora de Tai Chi Chuan hoje. Quer dizer, continuo dando aula, na verdade, diferente um pouco, mas a gente que é professora, acho que nunca deixa de ser professora. Mas estamos aí. E a sua família mora toda aqui? Seus filhos? Então, eu tenho 4 filhos, 3 do primeiro casamento, 1 do segundo. Então, 2 filhos moram em Maringá. Então, eu tenho 7 netos e 5 moram em Maringá. E aqui mora, então, 2 filhos, um é solteiro, a outra é casada, Denise é professora, e tenho 2 netos aqui também. Né? São netos que 3 estão na faculdade e já fazem faculdade. E é muito bom ser avó, né? Deve ser. Deve ser. Dizem que é. Dizem bom. que é, né? Então, é isso aí. E se você quiser deixar uma mensagem final, alguma coisa, foi muito rico a sua Então, tem tanta coisa que talvez eu queria pedir desculpa sim, porque às vezes esqueci nome de alguns companheiros, colegas professores, mas eu quero deixar aqui, naqueles que eu falei, uma referência a todos, porque só em Maringá tem muitos e muitos aí, que a gente, se fosse nominar, tinha umas centenas de professores que a gente não pode esquecer, aqui em vários lugares do Paraná também. E eu queria dizer que essa luta valeu, mas ela não acabou, não é? Eu acho que a luta pela educação de qualidade, uma educação consciente e uma educação crítica, ela tem que continuar. E para isso a luta vai ser muito maior daqui para frente, porque eu acho que infelizmente a ditadura acabou com muita coisa, sabe? E o resquício dela ainda existe. Então nós temos que apurar as coisas e temos que ter consciência. Ou a gente, como professor, vamos falar como professor, tem que ter essa consciência que o mundo e a história não pode se perder. Você tem que lembrar, você tem que saber que você é uma pessoa responsável, então, como cidadão, sempre responsável, né? Desde mãe, pai, filho, professor, seja qual a sua profissão, eu acho que essa consciência de que o mundo depende da gente, daquilo que a gente quer. Então o mundo, se ele está mal, é porque a gente também não atuou direito ou não conseguiu. Mas a educação ainda não é prioridade, mas ela tem que ser, assim mesmo quanto a saúde. O dia que o país tiver como prioridade a educação, creio que o futuro será melhor. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania.
Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.